Olá pessoal, dando continuidade à nossa aula de metrologia sobre micrômetro. Agora a gente vai ver a parte de medição, como é que faz a medição aí. Também tem vídeos práticos aí que eu coloquei, assistam as videoaulas práticas lá que vai mostrar, né, a medição com vários tipos de micrômetro, tá? E aqui vou mostrar o detalhe aqui para vocês também poderem fazer os exercícios e tal. Então, esse material didático está fornecido aí também. Está postado. Tá? Então leiam, né? Aí eu não vou entrar no detalhe. A resolução a gente já falou no primeiro vídeo. Tá? Os tipos de resolução então, que os micrômetros têm. Né? O primeiro aqui, então, de 1/100, a gente pode falar assim, ou 0,01 milímetro, tá? 1/100 de milímetro. Então aqui já aparece a escala, né, fixa, tá? Na escala fixa, eu vou deixar a gente mais para baixo, ter uma imagem melhor. Então a gente já viu, né, a parte de funcionamento. Essa parte aqui gira, onde eu aciono, ela vem recuando, tá aqui a seta, ela vem chegando para trás, conforme vai aumentando aqui, ó. Okay? E aí são 3 passos a leitura. A gente vai ver os 3 passos aqui na prática, né? Como é que é. Aqui nessa medida já está mostrando o exemplo aí, então bem claro. Então essa é a parte fixa, essa aqui é a parte que gira, né? O tambor que é móvel aqui, ele vai girando e vai chegando para trás aqui conforme vai aumentando lá nas pontas, né? Onde está o contato de medição, as pontas de medição. Então como é que a gente faz a leitura? Primeiro essa escala aqui. Então você viu que quando ele está fechado, quando está no zero, ele está totalmente fechado. A gente nem vê esses números, porque o tambor vem chegando para cá conforme vai girando. Tá? Conforme vai diminuindo lá, vai fechando ele, vai girando para frente aqui. Então, a primeira medida que a gente analisa é os milímetros, a parte inteira, que é essa daqui, ó. Similar ao que acontece lá no paquímetro. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, passou do 15, que a gente está vendo claramente, e a gente conta, ó, 16, 17, né? Então, está aqui, está mostrando 17, que representa esse pauzinho de cima aqui, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui, para a gente poder enxergar melhor. Aqui, acho que agora ficou melhor. Tá? Então, ó, 17 está aqui. Só que, um pouco diferente do paquímetro lá, o micrômetro ele apresenta o 0,5 na escala fixa. Tá? Há muitas diferenças aí. Então, na escala fixa, ele vai também contar esse meio, né? O meio milímetro. E é nos pauzinhos de baixo aqui, então, ó. Tá vendo? Observe que aqui tem 0, aí tem meio, aí depois tá aí 1, aí meio embaixo, e aí vai até chegar no 5, né? Então tem que ficar esperto para não passar batido nesse meio toda vez. Tá? Então esse é um dos pontos assim, que precisa de uma atenção melhor. O resto é mais simples, é bem simples. Então no caso aqui a gente está vendo que já tem 17,5, né? 17,5, está passando o meio aqui. E aí depois a gente vai para a escala móvel, que está se movimentando. Então esse é um paquímetro, esse é um micrômetro de uma resolução de 1/100. Né? Lembra, a resolução é a menor medida, então quer dizer o quê? Que cada pauzinho desse aqui é 1/100. Olha aqui, observe que na escala móvel a gente está vendo o quê? 25, 30, 35, 40 aqui no visor, né? Aí você vê aqui, ó, do 25 para o 30, tem 5 pauzinhos. Ó. Então, 26, 27, 28, 29, 30. Então, esse tracinho maior aqui é o valor certo, e esses menores aqui é o que está intermediário entre eles. Cada um desses representa, cada pauzinho desse que passe, representa 1/100. Tá? E aí, para a gente fazer a leitura aqui,
é o número que passou. Então, ele tem um sentido de giro, que o sentido de giro é para o maior, né? Então, você está observando que aqui o 25 está aqui, o 40 está aqui. Então, para cá está aumentando. Quer dizer o quê? Que se você gira para esse lado aqui, os números vão aumentando e ele está abrindo, ele está andando nesse sentido o tambor, né? E também a ponta lá está andando, está abrindo, né? Tá? Se você gira no sentido do menor, ou seja, se você gira... Não, desculpa. Se você gira nesse sentido, então, né, que eu falei, está girando para o sentido do maior aqui, o maior está passando, então está aumentando. Para esse sentido aqui, é o sentido do menor, você está vindo do 40 para o 25, então está diminuindo, isso quer dizer que ele vai fechando, e aqui ele vai andando para frente. Certo? Então, por isso que quando a gente, por exemplo, a gente vendo ele estaticamente, se você pegar um na sua mão e movimentar ele, você vai ver claramente esse detalhe aqui. Mas como ele está parado aqui, então a questão é o seguinte, para cá está aumentando, é isso que tu tem que olhar, para cá está aumentando. Esse é o sentido normal dele. Tá? Quando você gira no sentido anti-horário, ele vai abrir e vai aumentar, né? Está aumentando o valor. No sentido anti-horário desse tambor, ou seja, para cá, certo? Se você gira no sentido horário, ele vai diminuir. Tá? Então, considerando essa regra do sentido horário, se você gira no sentido anti-horário aqui, ele vai aumentando. Então, o que a gente considera aqui é o valor que passou. É difícil fazer a leitura às vezes por causa disso, porque é pequeno, né? Então, tem que olhar bem o detalhe para ele está no valor que vai aqui. Então, ó, passou do 30, passou do 31 e está no 32 que está conseguindo. Então, essa linha de referência aqui, ó, do valor que passou. Nesse caso, como ele é um centesimal, ele coincide essa linha, né? Quando a gente for para o milesimal, ela não coincide mais, o que vai coincidir é o nono. Tá? Então aqui, ó. Então aqui ele está coincidindo a do 32. Está mostrando aí 32, né? 0,32. Então tem meio aqui, 17 aqui, e aí, ó, 17,82. Né? Então, aí, ó. Tá? Ele fez detalhado, somando tudo, né? Então é isso que você tem que ver aqui. Tá? Observe que aqui está 40, uma volta completa dele é meio, né? Uma volta completa aqui do tambor é meio milímetro. Vai passar para o próximo que, no caso, passaria se ele der uma volta completa. Então ele vai chegar em 45, ele vai chegar em 49 e vai passar para o próximo. Tá? Nessa escala aqui só tem 49, né? E aí é 49 centésimo, né? Porque 5 está aqui. Vamos para o próximo aqui, ó. Então tem outro aqui também, a mesma coisa, ó. 20, 21, 22, 23, então tá aí, ó. Aqui no caso não chegou no meio, não tem meio, né? Então tá antes do meio, então aqui é zero, não contribui nada. Então tem que ter passado essa linha aqui, tem que ter passado, então tem que estar aparecendo aqui, essa é a questão, né? Tem que estar aparecendo. Se não aparecer, quer dizer que não conta. E aí depois a gente vem para o tambor aqui, ó. O tambor, qual que está coincidindo? Eu prefiro dizer que passou, porque você já se acostuma com o milesimal, tá? Então, qual que passou aqui, ou está na mesma linha ou passou? Ó, o 5 está aqui, 6, 7, 8, 9. E aí está mostrando 9, tá? Não chegou no 10. Então, para aumentar, ele vai girar assim, né? No sentido anti-horário. Se eu giro assim, vai diminuir. Então tá aí, ó, 23, 0, 0,9, 23, 0, ó, certo? Vamos ver o que mais tem aqui. Então aqui tem outro exemplo, ó. Vamos fazer a leitura aqui, sem olhar o resultado. Tá aí, ó. Então, veja o que passou. Passou 1, 2, ó. Observe que esse aqui é um pouco diferente, né? O meio ele tá aqui dentro, como um pauzinho menor. Também
acontece assim, né? Tem micrômetros que são assim, tá? Tem um que é para o outro lado, tem um que é para cá. Então, aqui, ó. 1 é o pauzinho grande. 2, passou meio aqui, ó. Quer dizer que eu já tenho 2,5, né? 2,5. Aí eu vou para esse aqui, ó. 2,5 mais 10 está aqui. 11, 12, 13, 14. 2,5 mais 14, 2,64. Certo? Tem que somar o 14 com o meio aqui, que é o 0,50. E aí no outro? Aqui, mesma coisa. Aqui, ó, observe que é um outro tipo. Eles colocaram intencionalmente, né? Tem assim também, é pulado aqui, ó. Tá vendo? Aí você consegue visualizar melhor se passou ou não. Ou já está aparecendo um traço aqui assim. Para uns melhora, para outros piora. Mas... Então é aquela mesma situação. O inteiro primeiro. Passou do 10, né? Está aparecendo o 10 lá. Mas não chegou no meio, né? Só passou do 10. Então, quer dizer que não tem o meio. Então, 10... Aí é mais fácil a leitura, porque 10, o que der aqui, ó. 35 está aqui, 36, 37. 10, 37. Então, tá aí as medidas. 2,64, que a gente leu. Né? 2,5 mais 14. E 10, 37, porque não tem o 50 aí. Agora, um micrômetro de 1 micro, ou 1 milésimo de milímetro, ou 0,01 milímetro, como você queira dizer, tá? Então, qual a diferença dos dois? A diferença é esse quarto passo aqui que tem nesse, ele tem uma outra escala agora, que é chamada nônio também, igual no paquímetro, tá? Essa escala, essa do nônio é que dá a última casa decimal aqui, a casa do micro, é lida nesse nônio. O resto tudo é igual. A diferença agora é que vai coincidir, que nem no paquímetro, tem que coincidir a escala do nônio com algum valor. Então, quando coincide a escala do nônio, é isso que a gente vai ver aqui. Ó. Vamos lá. Seguindo aquela mesma ideia. Não quero nem ver o resultado aqui, tem que ser o resultado. Então, ó, a parte inteira, 20, passou o meio, que está para cá, tem que ficar de olho. Esse aqui, eu costumo dizer que essa aqui é a parte que mais erra, porque às vezes você esquece aqui. Mais para esquecimento. Então, 20,5. Está dando 20,5. Aí vai para essa escala agora. Essa escala aqui. E aí essa escala é o do tambor, né? A móvel ali que passou. Essa daqui, esse nônio, ele é fixo, né? Na parte fixa também, esse daqui. Ó. Essa daqui é a parte móvel que está girando. E aí aqui é a que passou. Então tem o 10 aqui, ó. Para cima está aumentando. Então 10, 11. Não passou do 12. Veja que está desalinhado. Vou até aumentar aqui. A gente vê bem o detalhe. Observe que passou o 11, passou da linha. Então essa linha de referência, né, passou o 11, mas não passou o 12. Então é 11 só. 11. Então nós temos 20 mais meio, 0,5, mais 0,11. E agora a gente vai para o nônio. O nônio é a última casa decimal, certo? Então, e aqui a leitura é qual? O tracinho que coincide aqui, ó, com um desses. Então aqui, como exercício didático, ele já está dizendo que é um 8 que coincide. Ó. Vamos ver, ó, confere. Tá? Não interessa esse 25, essa daqui é do móvel. O que interessa é qual está coincidindo no nônio, porque ele que vai dar a medida. Então é o 8 aqui. É o último, 0,008. Então 20 mais 0,5 mais 0,11 mais 0,008. Dá quanto? 20. Parece difícil assim, né? É um monte de conta que eu tenho que fazer para dar um resultado. Mas quando você adquirir a prática, esse aqui o cara bate o olho, ele já dá a medida. Tá? Fica automático essa
essa soma dele, né? Então, no caso aqui, vamos lá. 20, aí dá 61, né? 20,61, 20,618, né? 20,618, tá aqui, ó. Tá? Então, a leitura é 20 milímetros, 618 micros, ou milésimo de milímetro. Ok? Olha a outra lá. Mesma coisa, passou do 16, 17, 18. Passou do 18. Não chegou no meio. O meio está para baixo. Né? Não chegou. Deu 18. E aí, vem para cá. 18, não, ó, passou do 9, mas não chegou no 10. Então, 18,09, né? 0,9 mais 6. É o que coincide, ó. Ela não vai só no... Ele está indicando 6 aqui. É o que coincide. Só um deles vai coincidir, tá? Então, 6. Então, 16, 17, 18. Vírgula 0,96. 18,096, tá? Então, essa leitura tem que fazer. Aqui, ó. Então, esse é como... Aqui já tem uma visão bem micrômetro mesmo, né? Ó, tá vendo que a parte fixa? A parte móvel. E aí vai acontecer isso, um tracinho vai coincidir aqui, ó, com esse. Então, mesma coisa. Passou 5, 5,5, 6. Passou do 6. E aqui passou do 5, está aqui em cima. Não chegou no 5, então 4. Né? 6,04. Né? Tem que ficar ligado nisso também, porque né, não é 6,4, é 6,04. Isso está antes do 10. 6,04 e coincidiu o 3 aqui, né? Que está no meio dos dois. Deixa eu aumentar aqui. Aumentar para você ver. Tá? Porque aqui, ó, tem 2, 4, 6, 8, mas tem o tracinho do meio, ó. Aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4, aqui o 5, aqui o 6, aqui o 7, aqui o 8, aqui o 9. Então são 10 tracinhos aqui. E o que está coincidindo é o 3. Então, 6,04, 3. Então, 6 milímetros e 43 milésimos de milímetro, certo? Esse daqui ainda não é um exercício, esse daqui é só uma prévia, né? Mas é assim que vocês vão fazer o exercício. Ó, o outro. Vamos lá, o último, né? Aí depois o exercício é com vocês. Então, escala fixa. 35, 35,5. Atenção aí, ó. Chamando a atenção de novo aqui. 35,5. E aí vem para cá. Passou quem? 10, 11. Passou 11. Não passou 12, passou 11. Essa é a linha de referência. Passou 11. Então, 35,5 mais 11, 35,61 mais 6, não é isso? 6, aqui é o 6, tá? 6, ó. Ele botou os pontinhos para não ficar dúvida. Então, 60, 10, 11, 66. 35,
Não, desculpa, é 35. Aqui é 11. 35, 61 e 6. 35 milímetros. 616. 616, é isso. 616, tá? Então tá aqui, ó. 35,616. E lá o outro, 6,04. Então são 3 casas decimais, né? Tá? Mas aí, é isso. Façam um exercício. Aí vocês vão ficar fera, tem um exercício aqui. Tá? Esse exercício é com vocês. A avaliação, façam e me mandem também aí a escaneada para contar a avaliação. Bons estudos, até o próximo vídeo.